e, portanto, é um espaço interativo. Qualquer questão, disponham. Não se esqueçam, está a gravar, e manter sempre os microfones também desligados, por favor. Vejo que há aqui uma mão no ar, da Antonieta, não sei se tem alguma questão. Aqui está, e aqui também, mas eu não consigo. Não, penso que calhar não. Vamos então iniciar. Muito bem, então para hoje, Sara, sim, sim, Sara, sim, bom sim. dia. É a Bom Cláudia do dia, Carmo, dos Cláudia, tudo Serviços bem? Sociais. Sim, Olha, sim. era só para deixar aqui uma nota. Eu não estou no gabinete e eu entrei com o nome, por acaso, do meu filho. Era só para Ok, terem nota, eventualmente em atas ou em resumos, muito que eu bem. estou online, mas com o nome, com outro nome, com o nome de Rodrigo Carmo em vez de ser Cláudia Carmo. Está bem? Ok, muito bem. Obrigada, Muito Cláudia. obrigada. Obrigada. Ok, muito bem. Vamos então iniciar. A nossa agenda para hoje, o que é que nós vamos falar? Essencialmente vamos nos focar em 2 módulos, no módulo de recursos humanos e no módulo de vencimentos, tendo sempre em consideração que o módulo do par irá sempre estar a ser mencionado por ser o módulo onde nós vamos fazer todas as configurações necessárias. Portanto, vamos começar por falar sobre a gestão contratual, vamos aprofundar novamente todas as alterações que foram feitas a nível dos contratos em sistema, introduzir aqui a ótica dos pedidos, dos workflows e notificações disponíveis também na gestão contratual. Vamos falar dos novos tipos de pedido que foram adicionados ao sistema, não só pedidos de renovação de contratos, como também pedidos de ausências. Vamos também apresentar as alterações feitas à informação adicional, portanto, muitos de vocês já devem ter reparado que neste momento a informação adicional dá para colocar muito mais informação e fazer também diferentes tipos de agrupamentos. Vamos falar sobre o ficheiro do ICTE, que já é possível configurar e extrair a partir do sistema. Vamos falar novamente sobre os relatórios Word, e a forma como vocês podem nos definir manualmente, importar para o sistema e extrair com toda a informação necessária que querem visualizar. Vamos falar também sobre os direitos no ano de admissão, portanto, direitos de subsídios de férias e subsídio de Natal, e, por fim, vamos voltar a referir e a passar também pelo processamento de saída. Portanto, começando aqui pela gestão contratual, que foi de facto uma grande alteração que existiu, que muitos de vocês já estão a utilizar, outros que não sabem bem por onde começar, e vamos nos focar então nas alterações que ocorreram em sistema. Portanto, neste momento, a nível da gestão contratual, é possível no trabalhador vocês fazerem o registro dos contratos do trabalhador, receberem notificações para estes contratos, ou seja, é possível neste momento que sejam enviadas notificações, quer seja de término do período experimental de um contrato, quer seja de término de um contrato a termo certo, ou quer seja de estarmos a aproximar a duração máxima de um contrato a termo incerto. Para isto também é possível, desde já, vocês realizarem pedidos, portanto, fica disponível no módulo do PRH e no módulo de aprovação a possibilidade de o dirigente ou os próprios recursos humanos enviarem pedidos de renovação de contratos. E é sobre isto que nós vamos falar agora nos próximos minutos. Portanto, a nível da gestão contratual estão disponíveis 2 configurações, portanto os contratos vão ser mapeados como contratos com renovação e contratos sem renovação, e esta parametrização ou este mapeamento é feito no par. Portanto, no par, onde vocês têm todas as relações jurídicas de emprego, vocês vão mapear se aquela relação jurídica é do tipo com ou sem renovação. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que, quando vocês abrem o formulário no trabalhador, estejam visíveis mais ou menos campos dependendo do tipo de contrato. Portanto, como veem aqui, na relação jurídica, vocês têm agora aqui uma tipologia que é sem ou com renovação. Portanto, neste caso, para um contrato a termo certo, iríamos indicar que é do tipo com renovação. No par, é ainda possível também vocês definirem uma fundamentação dos contratos e também o motivo pelo qual está a existir esta renovação ou esta contratação. Portanto, quer isto dizer que podem mapear, no caso dos contratos a termo certo, todos os motivos que estão disponíveis no Código do Trabalho e depois associar ao contrato do trabalhador e desta forma manterem toda a informação também ela atualizada em sistema. Também podem adicionar uma fundamentação, portanto, um motivo também para esta contratação.
Quando falamos em contratos com renovação, estamos tipicamente a falar de contratos a termo certo. E, portanto, é este o formulário que neste momento está disponível para um trabalhador quando vocês selecionam aqui na tipologia de contrato, contrato a termo certo. Aqui tem uma designação, esta designação é única e, portanto, aqui vocês podem colocar contrato a termo certo de primeiro emprego, contrato de substituição, portanto, é uma designação única do contrato e tenham a atenção que um trabalhador não pode ter 2 contratos com a mesma designação, apenas pode ter com a mesma tipologia. Temos aqui as datas de início, as datas da continuidade do contrato, as datas de fim manual, que vocês podem sempre colocar uma data de fim manual, a data de fim previsto e a data de fim efetiva do contrato. Tem aqui também a possibilidade de adicionar qual é que é o período experimental e também qual é que é aqui a duração do aviso prévio. Para que é que serve este campo do período experimental? Serve primeiramente para vocês controlarem o período experimental deste contrato e neste momento também já liga com as notificações, que vamos ver um bocadinho à frente, onde é possível vocês definirem que querem que surja uma notificação X dias antes de terminar o período experimental de um contrato de trabalho. O aviso prévio é importante também que o preencham, especialmente se o quiserem utilizar no momento do processamento de saída. Portanto, ao colocarem aqui a duração do aviso prévio, quando estão a fazer o processamento de saída, ele vai calcular se o trabalhador tem algo a pagar ou não decorrente do aviso prévio. Temos também aqui um totalizador das renovações do contrato, portanto, este contrato, como é um contrato com renovação, à medida que vai sofrendo renovações, vamos tendo aqui o totalizador e deixar-vos também a nota que o sistema está a aplicar todas as regras aplicadas aos contratos de trabalho a termo. Portanto, ele não vai permitir que o contrato tenha mais do que X renovações, nem mais do que X de duração e, portanto, todas essas regras estão salvaguardadas. Vocês aqui vão ter a possibilidade, nesta caixinha onde diz renovações, de efetuar sempre a renovação do contrato. Portanto, vamos imaginar um contrato que inicia de 1 de janeiro a 30 de junho, a seguir é renovado de 1 de julho a 31 de dezembro e, portanto, vocês vão colocando aqui essas linhas com as renovações, sendo que têm sempre esta janela em cima, que diz ativo à data de hoje, que vai sempre mostrar qual é que é o contrato que neste momento está a vigorar, embora possam ter o histórico dos contratos preenchidos abaixo. A seguir eu mostro-vos em sistema como é que estes formulários estão preenchidos. Têm também aqui o separador dos fundamentos, onde lá está vocês podem também adicionar fundamentos para este contrato, ou se este contrato for adicionado através de um pedido de renovação, sempre que passa por um dirigente e ele dá uma fundamentação para a renovação ou não do contrato, esses fundamentos vão ficar aqui também eles espelhados. Têm também o separador anexos, onde eventualmente até podem adicionar o próprio anexo ou a própria adenda assinada ou um formulário de avaliação que foi feito como suporte àquela renovação ou qualquer outro tipo de informação que considerarem relevante. Portanto, este aqui é o formulário que estávamos a ver há pouco, portanto, aqui dentro destas renovações é o formulário do histórico do contrato. Portanto, aqui é onde vocês vão poder então adicionar as datas de início e de fim, a duração do contrato, dar a indicação se este é um contrato inicial, portanto, quando se tratam de renovações, não clicamos aqui no contrato inicial, colocam aqui o motivo, o fundamento, podem deixar observações ao contrato e se eventualmente este contrato foi feito para substituição de um outro trabalhador que está de licença, que está de baixa, eventualmente até está de férias, podem colocar aqui quais é que são os trabalhadores que estão a ser substituídos por este trabalhador no âmbito deste contrato. Portanto, neste momento ficam com toda a informação bastante completa ao nível do contrato de trabalho do trabalhador. Por outro lado, temos então um formulário para os contratos sem renovação e, como veem, ele é bastante diferente e por isso é que nós fazemos aquela tipificação que vimos há instantes no par de contratos com ou sem renovação. E, portanto, aqui, quando ele é um contrato do tipo sem renovação, a única coisa que nós vamos colocar é uma data de início. Portanto, não existe renovação, não vamos ter que colocar mais nada. Isto funciona para os contratos sem termo ou para os contratos a termo incerto. A única coisa que colocamos aqui é uma data de início.
Se existir uma rescisão por parte do trabalhador ou por parte da entidade patronal, e se calhar aqui voltando um bocadinho atrás aos contratos a termo certo, onde existe uma data de fim prevista, mas se eventualmente o contrato vai cessar antes, seja de um lado ou seja do outro, vocês podem sempre colocar aqui uma data de fim manual. Contudo, o que manda sempre no término do contrato é a situação funcional. Mesmo que vocês coloquem uma data de fim manual, se não colocarem uma situação funcional de saída, não vai ter impacto no processamento salarial. Portanto, mantivemos a mesma lógica de que o que manda e o que impacta sempre no processamento salarial é o facto de existir uma situação funcional de saída. Muitas das vezes vocês poderiam, por exemplo, não ter logo a informação do contrato carregada ou da sua renovação e depois o trabalhador não iria ser processado, o que não faz sentido, portanto, só mesmo com a situação funcional de saída é que existe interrupção do processamento. Se, por outro lado, existe a inserção de uma situação funcional de saída, automaticamente vai ser colocada uma data de fim no contrato. E aqui vocês poderiam ter, por exemplo, uma data de fim prevista para dia 30/6, mas se existe uma situação funcional de saída, por exemplo, a 1/6, vai ser colocada aqui uma data de fim e é essa data que irá mandar e que irá encerrar o contrato e também irá parar o pagamento ao trabalhador. A mesma coisa para os contratos sem renovação. Portanto, neste caso não existe data de fim, vocês podem colocar a data de fim manual ou, se for pela situação funcional, também irá ficar aqui este campo da data de fim preenchido. Pronto, então vou-vos só mostrar como é que neste momento isto está parametrizado e como é que funciona em SYNGAP. Portanto, como vos falei, aqui no par, nós formos aqui às funções, relações jurídicas de emprego, temos então aqui todas as relações jurídicas de emprego carregadas em sistema e que vocês já estão habituados a utilizar na situação funcional. Neste momento, para cada uma destas relações jurídicas, vocês têm aqui então a opção de definir se é sem ou com renovação. Portanto, aquilo que vocês terão que fazer é, para todos os contratos ou para todas as relações jurídicas de emprego que são com renovação, vão marcar como sendo como renovação. Não há necessidade de marcar em todas as outras, porque por defeito o sistema vai assumir que é sem renovação. Portanto, só aquelas que são diferentes é que vocês terão que chegar aqui e mapear como com renovação. Este campo está disponível aqui em lista para também ser facilmente consultado. E quando nós então acedemos ao trabalhador, já agora vos dizer que, para além dos contratos poderem ser inseridos ao nível da situação funcional do trabalhador, eles podem também ser inseridos aqui neste menu de gestão, contratos, e têm aqui a informação dos contratos a nível global ou também dos contratos a nível do histórico. E, portanto, aqui a nível global, vocês tanto consultam os contratos que neste momento estão carregados em sistema, como também podem inserir novos contratos. Aqui têm também logo a listagem com uma série de informações, como sendo qual é que é o nome do trabalhador, a data de início e de fim do contrato, a duração, em quantas renovações é que já vamos, e também aqui de procedimentos de admissão ou outras observações que tenham associadas ao contrato do trabalhador. Outra forma seria aqui diretamente na situação funcional do trabalhador, funções, tem aqui então o separador ou o campo do contrato e clicando aqui tem então uma listagem que vos vai abrir todos os contratos do trabalhador. Pronto, isto é uma versão de testes, estão aqui muitos contratos que nós associamos, mas só para vos deixar aqui então com uma ideia dos diferentes tipos de formulários. Se se tratar de um contrato a termo certo, pronto, como vos disse, ele abre esta janela da renovação. Como temos aqui este contrato inserido e é um contrato inicial, ele vai mostrar qual é que é o contrato que está ativo à data de hoje. Temos aqui o separador dos fundamentos e temos também aqui um separador com anexos. Se se tratar, por outro lado, de um contrato sem termo, a única coisa que nós temos aqui a indicação é da data de início do contrato. Temos aqui uma data de fim manual inserida e é esta data que esta data não é meramente indicativa, porque apenas a data da situação funcional de saída é que vai mesmo interromper aqui o contrato e o pagamento ao trabalhador. Portanto, estes são os 2 formulários que estão neste momento disponíveis e que também podem ser facilmente consultados aqui no separador dos contratos.
Adicionalmente, em sistema foram também adicionadas notificações para a gestão contratual e, portanto, se vocês quiserem, também já está disponível na próxima versão, podem desde já utilizar. Nós depois teremos apenas que fazer uma configuração, ou vocês podem a fazer, que é no par atualizar e restaurar as notificações para que elas sejam automaticamente carregadas e as possam configurar. Foram adicionadas então 3 tipos de notificações: notificações para o término do período experimental, notificações para o término do contrato a termo e também notificações de aproximação da duração máxima de um contrato a termo incerto. E, portanto, vocês podem configurar estas notificações e o tipo de e-mail a enviar no par notificações configuração. Portanto, já iremos ver, mas a forma de configuração é muito semelhante àquela que vocês já estão habituados e que utilizam, por exemplo, para envio dos recibos de vencimentos ou para envio de notificações de aniversário. A nível de pedidos, vocês podem também, e foram adicionados novos tipos de pedidos de gestão contratual, portanto, mais uma vez, vocês têm disponível no par essa configuração que já vos vai ser automaticamente carregada com 2 workflows distintos. Portanto, vocês para ativarem estes pedidos têm que ir ao par, nas tabelas base, pedidos, e têm lá então a opção de criar o tipo de pedido de gestão contratual e só têm que selecionar aqui nesta tipologia gestão do contrato. O que é que vocês agora também têm disponível em todos os pedidos e que anteriormente não tinham? É esta vista resumo que vos diz quais é que são os portais em que este pedido vai estar disponível. Portanto, a partir de agora são vocês que definem em que portais é que determinados tipos de pedidos podem ser ou não realizados. Neste caso, vocês podem definir que este pedido de gestão de contratos pode ser pedido tanto através do portal de aprovação como através do portal aqui está recrutamento, mas até deveria ser, por exemplo, portal de recursos humanos ou até mesmo do portal do recrutamento. Portanto, aqui são vocês que fazem esta associação. Têm também em conta que neste momento também têm disponível aqui o fluxo, que no fundo vocês vão escolher qual é que é o workflow que vai estar definido para cada tipo de pedido. Portanto, se nós tivermos um pedido a iniciar no portal de aprovação, sabemos que o workflow vai ser completamente diferente do que se tivermos um pedido definido a iniciar, por exemplo, no portal de recursos humanos. E é aqui que vocês vão fazer essa parametrização. Neste momento, como vos disse, vocês vão ter 2 tipos de workflow criados, onde vocês depois podem adaptar e alterar para as vossas realidades. Como é que vai ser este formulário do pedido? Portanto, este formulário do pedido vai estar disponível para fazerem um pedido de renovação do contrato de trabalho, um pedido de caducidade ou um pedido de conversão. E como é que isto vai funcionar? Vamos imaginar que vocês têm um contrato a termo que está a chegar ao fim. Vocês podem definir que é enviada uma notificação por e-mail para os RH e para o dirigente a informar que o contrato do trabalhador do Joaquim vai terminar dentro de 30 dias. E o que é que vai acontecer? Ou os RH ou o dirigente vão inserir um pedido para renovar ou para caducar aquele contrato. E, portanto, vocês podem deixar aqui instruções do pedido e se fosse, por exemplo, um pedido de renovação, ele iria então escrever que gostaria de solicitar a renovação do contrato do trabalhador X por um bom desempenho e definem então que em seguida vai ser aprovado pelo Conselho de Administração ou que vai ser aprovado pelos recursos humanos. E, portanto, ou por outro lado, ele sai nos recursos humanos, os recursos humanos informam o trabalhador X tem um contrato a chegar ao fim, quer renovar ou quer caducar. E, portanto, vai também seguir esta lógica do workflow do pedido. Se estiver a tratar de um contrato de conversão, isto pode acontecer em momentos, quando temos um contrato a termo que não pode ser mais renovado e queremos passá-lo então a um contrato sem termo. Ou se, por outro lado, queremos simplesmente caducar este contrato. Estes tipos de pedidos têm aqui alguns pressupostos. Portanto, o primeiro pressuposto é que já tem que existir um contrato criado e, portanto, vocês vão ter que sempre selecionar um contrato anterior. Por exemplo, se nós tivermos um contrato que iniciou no dia 1 de janeiro e vai terminar no dia 30/6, se eu quero efetuar um pedido para renovação desse contrato, eu já tenho que ter esse contrato previamente carregado para dizer que é aquele contrato que vai ser renovado ou é aquele contrato que vai ser caducado ou convertido a sem termo. Portanto, tem que sempre existir um contrato anterior e têm sempre que ter também definido um workflow para ele saber que fluxo é que vai seguir.
Qual é que vai ser o resultado? Portanto, no final do pedido, vamos imaginar, os recursos humanos lançam um pedido a perguntar ao dirigente se quer renovar ou não, o dirigente diz que quer renovar e a seguir vai para o Conselho de Administração. No final do processo ser aprovado, se for um contrato para renovar ou para caducar, automaticamente esta linha vai ser adicionada à linha do contrato do trabalhador. Portanto, vocês não vão ter que ir lá novamente inserir a renovação ou colocar uma data de fim no caso da caducidade. Ou no caso da conversão, portanto, automaticamente no final do processo ele vai criar uma nova linha. Obviamente que se o pedido for de caducidade, ele vai adicionar a data de fim, mas vocês depois vão ter que lá ir a colocar a data de saída na situação funcional. Mas isto já vos tira aqui bastante trabalho manual. Estes pedidos, à medida que vão percorrendo o seu workflow, eles vão surgir nos novos menus dependentes, que muitos de vocês até já repararam que eles existem e não sabem muito bem para que é que eles servem, porque nunca os tiveram anteriormente. Estes menus dependentes já estão disponíveis no portal de recursos humanos, portanto são estes dependentes de todos ou por fase. Quem já tinha avaliação de desempenho já tinha este menu, mas quem ainda não tinha, agora por causa da gestão contratual, já começou a ter estes menus. E deixei-vos aqui o exemplo então dos menus dependentes que estão nos recursos humanos e que estão também no portal de aprovação. E, portanto, é para aqui que estes pedidos vão surgir e que vocês vão poder então aprovar ou rejeitar estes pedidos. A nível de workflow, portanto, como vos disse, vocês vão ter já dois tipos de workflow carregados. Estes workflows estão disponíveis no par, tabelas base, workflow, definição. E, portanto, vocês aqui vão ter estes dois workflows definidos, mas vocês podem definir e acrescentar tantas fases quantas aquelas que vos façam sentido. Estamos a ver aqui um exemplo, por exemplo, da definição de um workflow de gestão de contratos e que damos então uma data de início deste workflow. E aquilo que estamos a dizer é que existe uma fase inicial, portanto, uma fase em que é feito o pedido. Neste caso, seria um pedido que foi o manager que fez, o dirigente, e a seguir vai para a aprovação dos recursos humanos e fica imediatamente concluído. Aqui vocês poderiam adicionar que, para além da aprovação dos recursos humanos, tem que ir à aprovação do CA e que depois até eventualmente poderia voltar aos recursos humanos só para uma última validação ou conhecimento e no fim disto tudo é que fica concluído. Ou então até poderiam ter que vai ao primeiro dirigente e que a seguir vai então ao segundo ou ao terceiro dirigente para aprovação. Vamos então ver como é que funciona e como é que isto está estruturado em SingApp. Portanto, tudo isto é feito aqui ao nível do par e vamos começar aqui se calhar pelas notificações. Aqui no par notificações, o que vos estava a falar era deste atualizar, restaurar. Portanto, se vocês vierem aqui, selecionam o organismo e fazem executar. Aqui é muito importante lermos estas mensagens informativas, porque se clicarmos aqui em sim, ele vai criar as mensagens padrão para as notificações que ainda não existem, que é o que vocês querem, portanto, ele vai adicionar apenas as notificações da gestão contratual, mas se clicarem que não, ele vai não só disponibilizar as novas, como vai restaurar todas as outras de raiz e vocês perdem aquilo que já tinham configurado. Portanto, aqui vão sempre dizer que sim, ele vai agendar um processo e depois vai-vos disponibilizar então os novos tipos de notificações. Quando vocês fizerem então aqui inserir, nos grupos de notificação, vão escolher o grupo de notificação automático. No tipo de notificação, vão ver que existe uma notificação de término de contrato e, portanto, aqui ele diz-vos logo que este processo permite o envio de uma notificação não só no portal, como notificação por e-mail, quando um trabalhador tem o seu contrato a chegar ao fim. E, portanto, vocês aqui fazem a configuração habitual das mensagens que já estão habituados, portanto, fazem aqui inserir, escolhem os destinatários, portanto, se vai para o dirigente, se vai para um grupo específico de outros trabalhadores e, se assim for, têm que definir quem é que são esses trabalhadores e os seus e-mails, se vai ser enviado para o trabalhador ou se é enviado para uma determinada unidade orgânica. Escolhem a periodicidade do processo, portanto, isto também era algo que já existia. Vocês aqui podem escolher, por exemplo, que querem que seja enviada uma notificação 14 dias antes do término, seja do período experimental ou do término do contrato de trabalho.
e escolheriam aqui por períodos e colocariam aqui que são 14 dias antes. E aqui vocês podem adicionar diferentes tipos de periodicidade. Podem escolher que é enviado, por exemplo, 30 dias antes, 14 dias antes e 2 dias antes. Depois de definirem aqui as periodicidades destas notificações, vão então configurar a vossa mensagem e, portanto, aqui escolhem o assunto e fazem então a vossa mensagem. Portanto, se fosse, por exemplo, que o período experimental está a chegar ao fim, poderiam colocar aqui a dizer que o contrato de trabalho para o trabalhador X vai terminar no dia Y e queira, por favor, inserir um pedido para renovação ou caducidade deste contrato. Vocês aqui, neste momento não está a aparecer, mas têm aqui uma série de tags que vos vão ajudar a construir também esta mensagem. Portanto, todas aquelas tags que já estão habituados, mas agora foram incluídas tags que também nos indicam as datas de início do contrato, datas de fim, a duração e também as datas do período experimental. Nos momentos, vocês aqui vão definir em que momento é que esta notificação vai sair. Se vai ser para o período experimental, se vai ser para um contrato a termo certo ou se vai ser para um contrato em termo incerto. Ou seja, vão ter 3 tipos de notificações distintas para cada um destes momentos que definirem aqui. Portanto, se for para o período experimental, têm que ter sempre preenchido a duração do período experimental no contrato do trabalhador e definirem quantos dias antes é que vai sair a notificação. Eu sei que agora isto é muita informação, estou a tentar cobrir tudo, mas isto depois também vai ficar tudo disponível no manual e se vocês depois também precisarem de ajuda inicial para esta configuração, também podemos agendar sessões convosco nesse sentido. Pronto, aqui a nível destas configurações de notificação, quando estamos então aqui a falar dos workflows, vocês têm aqui disponível nas tabelas base, workflows e têm então aqui definição. Pronto, quem já tinha então, quem já é dos nossos clientes, quem já tem então o módulo da avaliação de desempenho, está muito habituado já a lidar com estes workflows e com a definição dos mesmos. Quem não tinha este módulo, começa agora também a utilizar os workflows a nível da gestão contratual. Como vê, nós podemos ter aqui diferentes tipos de workflow, seja se o contrato inicia no PDA ou se inicia no PRH. Estes 2 workflows vão estar já configurados, mas vocês podem alterar ou inserir tanto os workflows quanto os necessários. O que é que nós temos aqui? Portanto, o pedido inicial, a seguir estamos a dizer, através dos números de ordem, que a partir do momento em que ele é inserido vai para a aprovação dos recursos humanos. Se fizermos aqui alterar, vocês podem definir diferentes tipos de ação a executar. Portanto, temos uma ação de, quando chega ao módulo de recursos humanos, o que é que ele vai fazer? Vai aprovar, vai rejeitar, vai dar um parecer favorável, vai dar um parecer não favorável. Isto são aqui só alguns exemplos. E vocês definem qual é que é a fase seguinte. Portanto, se os recursos humanos aprovarem, o que é que ele faz? O pedido fica aprovado, neste caso, sim, ou então poderia ser apenas uma ação de continuar, portanto, segue para o próximo passo. Se não existir mais nenhum passo, obviamente fica apenas aprovado. O assinar é quando existe a necessidade de assinar aqui algum tipo de documento e vocês fazem uso do QSign e fazem aqui uma assinatura digital num documento. Quando estamos a falar de rejeitar um pedido, nós aqui dizemos que na ação de rejeitar, o pedido vai ficar automaticamente rejeitado. Temos também sempre visível a fase de destino, portanto, assim que os recursos humanos rejeitarem, ele fica automaticamente concluído. O que é que vocês poderiam aqui também definir? Que, por exemplo, se os recursos humanos rejeitarem, que ele ia voltar então à fase inicial, que o pedido ia voltar para quem o solicitou, para ter a oportunidade de perceber porque é que foi rejeitado e inserir um novo. Caso contrário, podem apenas definir que ficou rejeitado, terminou ali, não existe mais nada a fazer. Os workflows estão bastante complexos, têm muita informação, estou-vos só apenas a mostrar o mínimo dos mínimos. Obviamente que eles têm aqui muitas coisas por trás que vocês também podem fazer uso consoante as vossas necessidades. Aqui nas propriedades vocês definem também qual é que é o módulo. Portanto, neste caso, nós estamos a dizer que ele está disponível no módulo apenas de autorização, mas poderíamos também definir que, para além de estar disponível no PDA, poderia também estar disponível no PRH ou noutro módulo qualquer.
E para isso vocês só faziam inserir e diziam então em que módulo é que este pedido vai estar disponível. Nas opções específicas, vocês também podem definir que, por exemplo, numa determinada fase, este pedido vai para um determinado grupo hierárquico, que vai para uma determinada pessoa ou que vai para um determinado módulo. E é isso que nós estamos a dizer aqui. Nós estamos a dizer, por exemplo, nesta aprovação de RH, ele vai para um tipo de grupo hierárquico de aprovação que já está previamente definido. Mas aqui vocês poderiam ter, por exemplo, um grupo para o recrutamento, um grupo para a aprovação dos contratos, poderiam ter aqui N grupos. Para além disso, nas opções específicas, vocês também podem definir, tem aqui o permite avaliação, muito utilizado, por exemplo, nos pedidos de avaliação de desempenho, onde o trabalhador ou o dirigente têm que fazer a avaliação, disponível, se está ou não disponível para o trabalhador, ou seja, se o trabalhador pode visualizar e acompanhar o pedido, se permite múltiplas ações, se exige observação, ou seja, aqui se vocês disserem que exige observação, automaticamente no pedido vai ser despoltado um pop-up, onde é obrigatório tanto o dirigente como os recursos humanos ou o CA deixarem uma observação àquele pedido, ou seja, quer aprovem, quer rejeitem, têm que deixar uma observação, uma fundamentação do porquê que estão a aprovar ou rejeitar. E era isto que eu vos estava a dizer, que depois todas estas observações vão ser agregadas dentro do separador dos fundamentos no contrato do trabalhador. Também podem definir que vai para um tipo de grupo hierárquico específico, para um nível específico ou para um grupo específico. E, portanto, mais uma vez, é muita informação que se quiserem começar a utilizar estes workflows, nós podemos agendar sessões individuais para fazermos esta parametrização pela primeira vez convosco, mas assim ficam já com uma ideia e já aproveitando para fazer um resumo da gestão contratual, portanto, a reformulação dos contratos ao nível do trabalhador, possibilidade de diferenciar o que é um contrato com renovação de um contrato sem renovação, possibilidade do sistema emitir um alerta, quer seja de término de período experimental, quer seja de aproximação do final do termo de um contrato, quer seja de aproximação de duração máxima, quando falamos em contratos a termo incerto, e possibilidade também de inserir pedidos de renovação, de caducidade ou de conversão de contratos de trabalho. Eu vou agora passar a palavra à minha colega Carolina, que vai dar continuidade aqui com um outro tópico. Olá, bom dia. Obrigada, Sara. Confirmem-me só, conseguem ver o meu ecrã? Ok. Então, o que é que nós vamos aqui falar hoje? Vamos falar aqui um bocadinho sobre os novos tipos de pedido, que a Sara já falou aqui também um bocadinho, mas nós temos aqui um novo tipo de pedido, já tínhamos, que é o pedido de ausência. Como é que nós fazemos aqui a criação deste tipo de pedido? Através do par, tabelas base, pedidos, criação de ausência, ou seja, temos que escolher um tipo de pedido cujo tipo genérico seja uma criação de ausência. Vamos então, se calhar, ver aqui no próprio sistema como é que vocês podem fazer isso. Então, aqui no par, tabelas base, pedidos, vamos então aqui inserir, temos então aqui a designação que vai estar visível para o trabalhador, temos que ter então o estado sim e instruções para o pedido, ou seja, caso queiram dar algum tipo de instrução ao próprio trabalhador quando ele faz o pedido. O tipo de pedido aqui é muito importante estar definido como criação da ausência, que vai ser então o tipo de pedido que vai dar na origem a que o trabalhador possa fazer então esse pedido. Se querem disponibilizar este tipo de pedido na vista resumo, fazem então aqui esta seleção deste disponível na vista resumo e definem em que portais é que este pedido vai estar disponível. Se quiserem definir então no portal do trabalhador, para que o próprio trabalhador possa ter acesso a este pedido, fazem então aqui esta seleção e definem o fluxo, ou seja, se o próprio pedido vai ficar automaticamente aprovado ou se vai requerer algum tipo de aprovação por parte quer do dirigente, quer dos recursos humanos. Assim como a sua resolução, ou seja, vocês podem definir que um pedido requer a aprovação do dirigente mas cuja resolução é necessária, por exemplo, pelos recursos humanos, em que tem que dar a parte final de autorização ao pedido. Como é que o trabalhador então depois faz este pedido? Indo aqui ao portal do trabalhador, caso esteja disponível na vista resumo, como nós vimos ali há pouco, basta arrastar aqui para cima do dia então que pretende fazer o pedido, tem aqui então acesso às instruções do próprio pedido, faz então aqui o pedido. Este formulário aqui estando vermelho ou cor-de-rosa
é obrigatório de ser preenchido pelo trabalhador e faz então aqui a criação das ausências que então pretende criar. Ou seja, as ausências que o trabalhador prevê que vai faltar ou ausências passadas em que o trabalhador não compareceu ao trabalho e pretende dar justificação porque é que não compareceu ao trabalho. Então, o trabalhador vai poder selecionar aqui os tipos de ausência que vocês têm então definidos a nível do sistema, não vai conseguir ver os efeitos que elas vão ter sobre o seu próprio vencimento. É meramente de consulta para o próprio trabalhador. Faz então aqui a seleção da ausência, tem que definir a data de início e a data de fim, pode ser um dia ou, por exemplo, múltiplos dias. Caso sejam meios dias, tem que definir então aqui se é uma manhã ou uma tarde e pode definir então aqui, anexar aqui documentos, por exemplo, justificações de ausência, certificados, o que seja, para que depois então possam vocês também consultar, ou o próprio dirigente consultar este tipo de documentos. Pode anexar também vários documentos aqui ao pedido. Deixar também a nota de que ele pode fazer várias criações de tipo de ausência, está bem? Num só pedido pode fazer vários tipos de criação da ausência. Temos aqui, por exemplo, um tipo de pedido de ausência que já foi aprovado, em que o trabalhador fez então aqui um pedido de meio dia de férias para o dia 17 de abril de 2024. O que é que acontece? O trabalhador fez este pedido no dia 9, ou seja, quando ele arrastou o pedido, foi para este dia, ou seja, fica aqui a indicação em que dia em que o próprio trabalhador fez, não significa, no entanto, que este tenha que ser o dia em que ele faltou, ou seja, o próprio trabalhador pode depois definir em que dias é que vai querer que seja criada a ausência. Depois de aprovada esta própria ausência irá passar então para o portal dos vencimentos e vocês então aí podem definir em que mês é que aquela ausência irá ser processada. Passamos então a seguir para a informação adicional. A informação adicional é configurada no par, nas tabelas base, em informação adicional. Vocês podem inicialmente escolher um grupo, por exemplo, nós temos aqui o exemplo do material de escritório, o tipo, que neste caso temos o exemplo de um telemóvel, ou seja, é dado um telemóvel como material de escritório ao próprio trabalhador e vocês podem depois escolher detalhes, nomeadamente texto, por exemplo, o número de telefone, podem escolher um valor, por exemplo, quantos telefones é que foram dados ao trabalhador, um número, por exemplo, um número de indicação de registro do próprio telemóvel e se está ativo ou não, com uma opção de ativo sim ou não. Vamos, se calhar, então ver aqui novamente no sistema como é que é feita esta configuração. Então, aqui no par, tabelas base, informação adicional, temos então aqui os grupos, aquilo que falámos há pouco. Temos então aqui o grupo do material de escritório. Para fazer então aqui o registro do grupo de informação, basta fazermos aqui inserir e criamos o grupo de informação. Temos que seguir aqui os tipos, em que eu consigo ver então aqui o material de escritório, o telemóvel, e posso então associar aqui inicialmente ao grupo que foi criado, de seguida posso definir uma sigla e o tipo. Para associarmos os tipos de detalhes, vamos então ter aqui o telemóvel, em que vamos fazer aqui, vamos conseguir ver aqui o tipo de informação que vai estar associado ao grupo, ou seja, relembrar outra vez, é o grupo tipo detalhe, a designação da informação e o tipo de dado. Ou seja, vocês podem definir aqui o tipo de dado, se é um sim ou não, se é um texto, um valor ou até um número. Depois, esta informação será utilizada aqui no portal dos recursos humanos e também associada ao próprio trabalhador. Ou seja, vocês aqui no portal dos recursos humanos, se eu vier então aqui, por exemplo, ao Alexandre, em informação adicional, eu vou poder consultar toda a informação que lhe está associada, nomeadamente aqui na parte do telemóvel, se ele tem então um telemóvel ou não, e se tem o abono de telemóvel ou não, e depois posso então fazer mais configurações, ou seja, se houvesse mais configurações aqui definidas, eu poderia selecionar tantas configurações quantas as quisesse, nomeadamente não só se ele tinha um abono de telemóvel, como quantos abonos de telemóvel é que ele tinha, e, por exemplo, os próprios números associados. Deixar a nota para os organismos que já utilizavam a informação adicional antes, que toda a informação que vocês tinham mantém-se como estava, tá bem? Não houve alterações, simplesmente acrescentámos mais campos para que vocês possam fazer mais parametrizações às próprias informações adicionais.
A nível do ICTE, nós também desenvolvemos um relatório, que é o Índice de Custo do Trabalho Empresa, que é feita então aqui a configuração no par em orgânico, organismos separador ICTE. Nós vamos definir então aqui as várias situações da unidade estatística. Isto porquê? Porque o ICTE é um relatório que é entregue 4 vezes ao ano, em que é definido o mês do meio, ou seja, entre 3 trimestres é o mês do meio. Ou seja, imaginando, por exemplo, o primeiro trimestre, o mês que nós vamos reportar vai ser o mês de fevereiro. Então, nós vamos sempre fazer a definição por trimestre, à data do mês de referência, quais é que são as situações da unidade estatística e se houve informação que queiramos dar ao próprio relatório. Vamos ver a seguir em sistema como é que é feita esta configuração. Para exportar este relatório, vamos então ao portal dos recursos humanos, ficheiros e CTE. É agendado então o log de processo, como vocês atualmente já conhecem os logs de processo, em que é dado o ficheiro XML que vocês devem entregar na própria plataforma e tem também o XLSX com todos os detalhes dos trabalhadores que estão a ser considerados para o ICTE. Só alguns organismos é que têm que responder a este inquérito. Também é normal que cá já muitas pessoas que ainda não têm ouvido falar sobre este relatório. No entanto, gostaríamos apenas de deixar a nota de que, caso sejam notificados para responder, o sistema tem a emissão deste próprio relatório. Então, para fazermos aqui a configuração do ficheiro do ICTE, vamos então aqui a orgânica, organismos, e temos então aqui o separador do ICTE. Vamos definir então aqui a data de 1 de fevereiro, imaginando que estamos a entregar o primeiro trimestre de 2024, qual é que é a situação da minha unidade estatística. Todas estas opções estão aqui porque são também definidas a nível do ICTE como opções válidas para resposta. De seguida, temos aqui informações da unidade estatística e definimos então qual é o ano que queremos preencher, qual é que é o trimestre que queremos responder, se ocorreu algum facto relevante nesta unidade estatística neste trimestre e a data. Se ocorreu, dizemos então aqui qual é e damos também aqui observações. Estes campos também estão aqui para preenchimento porque o próprio ICTE também obriga a responder a este tipo de informação. Se não ocorreu algum facto que vocês queiram dar de informação ao ICTE, podem então preencher aqui não e não é necessário então definirem aqui nem a data da ocorrência, nem qual é que foi o motivo. Fazemos então aqui a exportação do ICTE. Vamos então aqui ao portal dos recursos humanos, ficheiros, ICTE, e temos então aqui o global ou por unidade. Tirando a nível global, escolhemos aqui o organismo e fazemos consultar. Definimos então qual é que é o trimestre, deixando outra vez a nota de que é o mês do meio daquele trimestre, ou seja, o segundo mês sempre do trimestre, e escolhemos então aqui qual é que vai ser o trimestre que nós queremos exportar. Vamos aqui mostrar já agora, aproveitar que já tiramos aqui um inquérito do ICTE, em que vocês podem ver como é que sai. Então temos aqui o XML, vamos ter então aqui o ficheiro oficial que vai ser exportado e que vai ser entregue na própria plataforma, mas caso vocês queiram consultar que trabalhadores é que estão a ser emitidos para aquele relatório, vamos então aqui ver no próprio Excel, em que nos vai dar a informação detalhada de que trabalhadores é que estão a ser considerados. Atenção, novamente, porque existem aqui algumas regras para os próprios trabalhadores serem emitidos ou não no relatório do ICTE. Temos então aqui os vários trabalhadores que estão a ser emitidos e as várias informações que estão a alimentar o relatório oficial. De seguida, temos então aqui os relatórios Word. Os relatórios Word estão disponíveis no portal dos recursos humanos, relatórios Word. Estes relatórios permitem que vocês possam fazer uma parametrização com base em vários tipos, quer seja, por exemplo, uma proposta, um contrato ou outro tipo de relatório, em que, através de umas tags pré-definidas, possam logo tirar um relatório já com a informação que pretendem emitir para o próprio trabalhador. Vamos ver também a seguir como é que é feita esta parametrização. O que é que acontece? Assim que vocês fazem a utilização e fazem a definição destas próprias tags, já vão ter os próprios campos preenchidos, ou seja, facilita na emissão de relatórios
ou de documentos oficiais que vocês queiram entregar, em que o próprio sistema vai buscar esta informação aos dados que vocês inserirem, não tendo que vocês estar a fazer esta parametrização toda manualmente. Vamos ver aqui ao sistema como é que é feita esta emissão. Então, aqui no portal dos recursos humanos, tabelas de base, templates de relatório. Vamos, por exemplo, buscar aqui um certificado de trabalho. Temos então aqui o nosso certificado, já aqui com algumas tags preenchidas. Só aqui, esperar que ele acabe de exportar. Ok. O que é que acontece? Vamos então utilizar estas várias tags. Também podem depois pedir-nos ajuda para algum tipo de tag que vocês queiram que coloquemos. E então o que é que temos então esta parte aqui, que é o modelo do próprio relatório, sendo que o que é que vocês vão depois buscar? Vemos então aqui relatórios, templates, vamos então aqui buscar o trabalhador e vamos então aqui buscar o certificado de trabalho. Fazemos então aqui a emissão do relatório e aqueles relatórios que nós vimos inicialmente com aquelas tags todas, vamos ter então agora a informação aqui espelhada. Ou seja, aquele relatório que tínhamos visto aqui vai se converter então neste relatório. O sistema só vai conseguir buscar a informação das tags que tiverem preenchidas. Claro que se vocês tiverem a usar tags que não tenham dados preenchidos, o sistema não vai conseguir buscá-los. Então vão poder depois então emitir este relatório já com esta informação toda aqui preenchida. Podem também no relatório, alguns organismos têm usado cabeçalhos, também têm usado aqui rodapés ou marcas d'água para emitir relatórios oficiais, como, ou, por exemplo, assinaturas, têm colocado também assinaturas já aqui digitalizadas. Nós não temos qualquer impedimento, podem fazer esse tipo de importação. Os relatórios são mesmo para vocês poderem parametrizar e utilizar de forma a que seja mais fácil para os vossos próprios trabalhos, para o vosso próprio trabalho do dia a dia. Depois podem então fazer aqui tanto os relatórios quanto aqueles que considerarem necessários. Alguns dos nossos organismos já têm os relatórios já preenchidos ou já importados, já temos feito em alguns organismos essa importação. No entanto, quem ainda não tiver pode pedir a nossa ajuda para fazer algum tipo de relatório oficial que considere necessário. Eu vou então passar outra vez aqui a palavra à Sara para que ela possa continuar aqui a apresentação do K-Talks. Muito bem, nós agora vamos então continuar e vamos falar sobre os direitos de admissão, portanto também já houve aqui algumas pessoas a questionar sobre a parte dos subsídios. E portanto, o que é isto dos direitos de admissão? Como sabem, até há bem pouco tempo o sistema não dava resposta à geração de pagamentos e direitos a férias e a subsídio de Natal no ano de admissão do trabalhador. Isto foi um desenvolvimento que nos foi pedido, que nós fizemos e, portanto, a partir deste momento vocês já vão conseguir gerar, portanto, quer sejam o pagamento de 2 dias por cada mês de trabalho efetivo no ano de admissão, quer seja também o pagamento do subsídio de Natal, e como já iremos ver, para o subsídio de Natal, uma vez que existem organismos que usam uma determinada regra de pagamento também de 2 dias por cada mês proporcional e outros utilizam com uma regra de 365, vocês vão poder então também escolher qual é que é o método que vão querer utilizar. E, portanto, estes direitos de admissão, como é que eles vão ser gerados? Mais uma vez, isto está tudo ligado à parte da gestão contratual, portanto, para que eles sejam gerados de forma correta, tem que existir um contrato carregado em sistema, para que ele consiga ler, então, qual é que é a data de início do contrato e qual é que é a data de fim, e possa, a partir daí, então, gerar esses direitos. Se vocês repararem, para quem já tem a nova versão, praticamente todos vocês já têm, no separador de subsídio de férias e de Natal, disponível na ficha do trabalhador, vocês agora têm então aqui uns novos campos que se chamam, e um novo botão que se chama direitos de admissão. E portanto, deixei-vos aqui este exemplo que seria para um trabalhador que tem um contrato a termo que iniciou no dia 1 de janeiro e que termina no dia 30 de junho. E portanto, quando clicamos em direitos de admissão, o sistema está automaticamente a dizer que este trabalhador
trabalhador vai ter direito a 12 dias, que o mês de pagamento vai ser em junho, e faz-lhe também aqui a quantidade, porque defini que seria para pagar em dias para o subsídio de Natal, portanto, uma quantidade de 182 dias a processar em novembro. O que é que isto quer dizer? Porque é que está aqui novembro e porque é que está aqui junho? E vocês até podem perguntar, o contrato termina em junho, como é que o subsídio de Natal está para novembro? Portanto, vocês fazem a parametrização de em que mês é que vão pagar estes direitos de admissão, e esta parametrização é feita ao nível do par. Portanto, aqui os direitos de férias vão ser pagos em junho, e o subsídio de Natal está definido que é pago em novembro. Se eventualmente o contrato chega ao fim e não existe renovação, no processamento da saída o sistema vai ler os valores que aqui estão e vai utilizar estes valores para fazer os acertos na saída. Se eventualmente este contrato até é renovado, vocês vão gerar novos direitos de admissão após a renovação do contrato e o sistema vai criar uma nova linha com os restantes dias. E, portanto, vamos imaginar que o contrato a seguir era renovado em junho até dezembro, ele ia colocar aqui mais uma nova linha, mas neste caso ele não iria colocar mais 12 dias, ele vai sempre ter em conta a regra que não podes ter os 20 dias no ano de admissão. Portanto, ele aqui iria colocar o remanescente até por fazer os 20 dias e no subsídio de Natal também nunca vai pagar mais do que os 30 dias correspondentes a um mês de subsídio. E, portanto, sempre que existir a renovação, vocês quando carregam o contrato inicial do trabalhador, geram os direitos de admissão, quando existir a renovação desse contrato, devem vir novamente gerar os direitos de admissão para que estes direitos sejam recalculados. E, portanto, para que desta forma estes 12 dias passem a ser os 20 ou que eventualmente haja algum acerto, algum engano que houve no contrato e os dias vão ser recalculados para um valor inferior ou até que possam definir então qual é que é o mês de pagamento que vai ser utilizado para pagamento do subsídio, quer de férias, quer de Natal. Este botão de direitos de admissão, já vamos ver, ele está disponível não só no formulário do trabalhador, como também está disponível para gerar no formulário a nível global para todos os trabalhadores, para que não tenham que ir um a um, podem definir que mês a mês existe um dia onde vão carregar no botão e ele vai gerar e recalcular os direitos de admissão para todos. Vamos imaginar que o trabalhador renova o seu contrato, mas depois, e vocês geram os direitos de admissão, e fazem o processamento em junho, mas depois o trabalhador sai e até já tinham apurado os direitos de subsídio até dezembro. A partir do momento em que há uma saída, se vocês recalcularem, ele não vai eliminar os valores, não vai deixar eliminar esta linha que já estava criada anteriormente, vai colocar aqui a dizer que este valor já foi processado e os acertos vai fazê-los no momento do processamento de saída, seja descontar porque o trabalhador recebeu a mais, ou seja fazer aqui algum tipo de acerto que seja porque o trabalhador também possa ter recebido a menos. Por isso também tem sempre esta indicação se o valor já foi ou não foi processado. Se o trabalhador vai tendo várias renovações ou até mesmo vários contratos ao longo do ano, vocês sempre que gerarem, ele vai gerar novos direitos de acordo com a data de início do contrato. E já agora, também como referi há instantes aqui no chat, portanto, aquela data da continuidade vai servir também não só para nós percebermos qual é que foi o primeiro contrato de todos que o trabalhador teve, para efeitos do processamento de saída, mas para efeitos aqui dos direitos de admissão também. Se o trabalhador tem 2 contratos a termo incerto e vocês querem considerar a data do primeiro contrato incerto terminado porque não houve interrupção, ele vai ter aquela data de continuidade e é essa data de continuidade, que é a data de início de celebração do primeiro contrato, que ele vai utilizar para efeitos de cálculo dos direitos de admissão. Vocês têm, à semelhança do configurador que têm para o processamento de saída, nós criámos um configurador designado de processamento de entrada e, portanto, ele está disponível no par, organismos, processamento de entrada. E o que é que vocês têm aqui então neste processamento de entrada? É precisamente onde vocês vão definir quais é que são as regras para pagamento e quais é que são os meses em que vão querer pagar. Portanto, aqui em cima nós estamos a ver então as regras de admissão para pagamento do subsídio de Natal, onde vocês vão dizer que todos os trabalhadores que entrarem entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de determinado ano vão receber então o pagamento do subsídio de Natal em novembro, os dias são referentes ao ano atual,
podem dizer quantos dias ou qual a percentagem que querem pagar. E aqui na tipologia, já vamos ver melhor em sistema, vão escolher então se é com base em dias ou se é com base em duodécimos. A mesma coisa para o subsídio de férias, portanto, todos os trabalhadores que entrem de 1 de janeiro a 31 de 12, vocês escolhem qual é que é o mês de pagamento. O que é que vocês aqui também podem definir? Vamos imaginar que vocês fazem 2 acertos. Portanto, fazem um acerto em junho e fazem um acerto em dezembro, para os trabalhadores do ano de admissão. Portanto, vocês poderiam aqui definir que em junho pagam 50% do subsídio e em dezembro pagam os outros 50%. Ou seja, um trabalhador que entra a 1 de janeiro, o contrato termina a 30 do 6 e é renovado de 1 do 7 a 31 do 12, vai receber metade do subsídio em junho e vai receber todos os acertos decorrentes do ano de admissão em dezembro, portanto, antes de se mudar o ano. Ou quem diz dezembro, quem diz novembro ou diz um outro mês. Portanto, vocês aqui definem isso. Se por outro lado querem apenas definir que ele recebe os 100% que tem direito naquele ano em junho, têm que definir aqui, tendo sempre em atenção que se o trabalhador entrar ou renovar algum contrato depois de junho, têm sempre que ter aqui um outro configurador que apanhe esse tipo de contratos. Então vamos imaginar, aqui tinham de 1 de 1 a 30 do 6 vai receber em junho, e depois tinham um outro configurador que fosse de 1 do 7 a 31 do 12 e definiam então qual é que é o mês em que vão pagar esse acerto para os subsídios de férias. Portanto, vamos só ver aqui em sistema como é que esta configuração está definida. Portanto, mais uma vez, estamos aqui no par. Ok, estamos no par e vamos então aqui orgânica, organismos, alterar. E à semelhança de que tinham aqui o processamento de saída, que já vamos falar dele mais à frente, tem então o processamento de entrada. E é aqui que vocês vão definir então os configuradores, o ou os, podem ter N configuradores, para que sejam gerados corretamente os direitos de admissão. Portanto, temos aqui as férias no ano de admissão, vocês aqui escolhem a tipologia se é férias ou Natal, e como vos disse, então aqui definem os períodos de entrada. Poderiam ter entradas de 1 do 1 a 30 do 6, vão pagar em junho 100%, ou seja, vão pagar 12 dias, ou vão pagar 2, ou vão pagar 4, dependendo do número de meses que o trabalhador fez. E depois, poderiam aqui também definir uma outra linha, que seria para trabalhadores que iniciam a 1 do 7, de 1 do 7 a 31 do 12, poderiam definir aqui então que o mês vai ser dezembro. E aqui vão receber a 100%. Pronto. Se por outro lado, vocês têm trabalhadores que entram em dezembro e que possam até não ir a tempo do pagamento do processamento de dezembro, vocês também poderiam adicionar aqui que trabalhadores que entram em dezembro vão receber a 100% no ano seguinte. Okay? Também poderiam fazer isto. Se o trabalhador iniciar um contrato no dia 15 de dezembro e já não vai a tempo do processamento, vai receber no processamento do ano seguinte. Portanto, estas são as configurações que vocês também podem definir aqui. A mesma coisa para o subsídio de Natal. Portanto, no configurador do subsídio de Natal, tem exatamente a mesma coisa. Podem definir uma única configuração, portanto, de 1 de janeiro a 31 de 12 recebem sempre em novembro, ou podem definir 2, 3, 4 momentos de pagamento, ou até mesmo para quem entrar em dezembro que recebe só em janeiro do ano seguinte. Aqui temos uma diferença no método de pagamento dos proporcionais do subsídio de Natal, é que vocês podem definir se o cálculo é em dias, ou seja, se vamos apurar os dias trabalhados, ou se vai ser em duodécimos. Portanto, aqui vocês podem escolher estes dois tipos de método de pagamento. Uma vez configurado aqui ao nível do organismo, quando vocês vêm aqui ao trabalhador no PRH, vou selecionar aqui um trabalhador, aqui nas funções não, peço desculpa, nos subsídios de férias e de Natal, vocês têm então aqui este botãozinho de direitos de admissão.
Portanto, a trabalhadora está aqui com 22 dias, mas nós poderíamos ter aqui definido os dias de admissão do trabalhador. Portanto, o que é que isto pressupõe? Pressupõe que tenha que ter um contrato carregado. Se não tiver um contrato, ele não consegue perceber quais é que são os direitos que tem que gerar, e depois podem gerar aqui os direitos e ele vai criar aqui as linhas consoante a duração do contrato. Continuando então aqui, falámos sobre a parte do processamento de entrada, digamos assim, sobre a geração de dias, dos dias proporcionais para pagamento de subsídio de férias e de Natal, e agora vamos falar outra vez sobre o processamento de saída, que muitos de vocês estão a utilizar, mas que ainda gera aqui algumas dúvidas. E, portanto, vamos reforçar, falar outra vez um bocadinho sobre ele, embora já não tanto em detalhe, mas se houverem dúvidas no final, podem-nas sempre colocar. Portanto, o processamento de saída, mais uma vez, é definido no par, na orgânica, no processamento de saída. Vocês aqui é onde vão definir todas as regras e todo o configurador disponível, de modo a que o processamento de saída seja calculado corretamente. E, portanto, vocês têm as ligações do tipo de abono. O que é que vocês estão a dizer aqui nestas ligações? Que para a tipologia definida no configurador, qual é o abono que eu quero utilizar para pagar? E, portanto, temos aqui um exemplo para o processamento de saída, o aviso prévio correspondente à entidade patronal. Vocês vão escolher qual é que é o abono que vocês têm criado em sistema e que querem utilizar para que seja pago. Mesma coisa aqui para o processamento de saída, férias não gozadas, vão dizer qual é que é o abono que querem utilizar e por aí fora. Portanto, aqui nas tipologias, são as tipologias do configurador associadas aos vossos tipos de abonos. Depois temos então aqui as configurações para o cálculo das caducidades e, portanto, existe legislação sobre isto, existem diferentes tipos de regras, temos organismos que seguem sempre a regra do valor atual, temos outros que seguem a regra dos proporcionais, portanto, à medida que os dias foram alterando ao longo dos anos, vão fazendo esses proporcionais, mas isto para vos dizer que o sistema está preparado para utilizar as duas formas. Portanto, para utilizar a regra para o contrato com renovação a nível proporcional ou para utilizar o valor atual, e a mesma coisa para os contratos sem renovação. Vocês aqui fazem esta definição e já vos mostro em sistema como é que a podem fazer. A nível dos créditos de formação, portanto, vocês definem aqui o ciclo formativo, seja 3, seja 5, e definem qual é que é o crédito anual que está disponível para o trabalhador. Portanto, tudo isto é importante para que no momento do processamento de saída, os dados possam vir o mais corretos possível. Portanto, se vocês garantirem que esta informação está correta e ao mesmo tempo o trabalhador tem a informação do contrato inserida, não existe porque não do processamento de saída não dar todo correto e vos tirar todo esse trabalho manual que têm tido até então. Portanto, percorrendo o configurador de saída, qual é que é o primeiro separador que nos aparece? É o separador das férias. Como vêem, ele vai ler a situação funcional de saída, portanto, vocês têm que ter uma situação funcional de saída associada. E, portanto, vamos imaginar que até existem readmissões. No caso das readmissões, vocês selecionam a situação funcional anterior de saída que querem fazer o processamento. Portanto, selecionam a situação funcional e ao selecionarem, automaticamente ele vai preencher tudo o resto. Vai preencher a data de saída, o vencimento real do trabalhador, vai preencher a tipologia de contrato, datas de início e de fim, tem aqui a informação das renovações do contrato, os tais dias de aviso prévio, qual é que é o tipo de rescisão que vocês querem aplicar, e aqui ele vai ter um totalizador de todo o configurador de saída para vocês terem noção de qual é que é o valor a pagar. E, portanto, quando selecionamos as férias, ele vai colocar aqui as férias do início do ano e o saldo de férias, portanto, vai descontar às férias iniciais as férias já gozadas, e, portanto, aqui ele vai ler a informação, seja no separador das férias, seja naquele separador que nós vimos dos férias dos direitos proporcionais no início do ano, vai colocar então aqui os efeitos das férias, o subsídio de férias e as férias não gozadas. Com o subsídio, se existirem valores já pagos, ele vai colocar aqui qual é que é o valor já pago e descontar ao total devido das férias, e a mesma coisa para os dias de férias não gozados.
vai ainda calcular os proporcionais no ano da cessação. Portanto, vai ver quantos dias de férias proporcionais o trabalhador tem direito no ano da cessação e vai transformar isso em subsídio de férias e em total devido por férias não gozadas. Vocês vão reparar que todos estes separadores têm um campo de observações que vocês podem deixar para a ficha de quitação. O separador do subsídio de Natal, portanto, aqui vai buscar os dias para cálculo de subsídio de Natal, vai ler mais uma vez aquela informação que vimos há instantes no separador de subsídio de férias e Natal do trabalhador, vai ver qual é que é o valor que o trabalhador tem direito, o que é que já foi pago e descontar o que já foi pago ao total devido do subsídio de Natal. No separador da formação, vocês têm então a informação que carregaram no par do crédito anual e do ciclo formativo e, portanto, ele vai pegar nesta informação e vai ver qual é que é o crédito atual do trabalhador. Se existiram formações realizadas, vai colocar aqui quais é que são essas formações e, portanto, vocês aqui, das duas uma, ou carregam as formações diretamente em sistema, mesmo para quem não tem o módulo de formação, pode carregar no módulo do PRH, ou então, no momento do processamento de saída, se tem essa informação em Excel ou se outro departamento vos deu essa informação, podem colocar então qual é que foi o total de horas realizada e ele vai fazer o apuramento de qual é que é o total devido. Têm também aqui a informação do pacto de permanência. Portanto, mais uma vez, se inseriram em sistema uma formação que deu origem a um pacto de permanência e colocaram o valor na ação de formação, vai aparecer aqui o pacto de permanência no momento do processamento de saída. Se não tiverem inserido em sistema, este campo está aberto e vocês podem o inserir manualmente. Portanto, como é que vocês definem este pacto de permanência na ação de formação? Tem aqui a informação, isto é a inserção normal de uma ação de formação, e vocês têm aqui, por exemplo, o curso de Excel e podem inserir para todos os participantes, podem dizer que todos os participantes daquela ação de formação vão ter direito a um pacto de permanência e colocam aqui então o pisco em pacto de permanência, vão colocar as datas de início e de fim, ou seja, o que é que nós estamos aqui a dizer? É que existe um pacto de permanência de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025, o que significa que se o trabalhador sair neste período, lhe vai ser descontado 600 euros. Se o trabalhador sair depois, nada vai ser descontado. E desta forma vocês podem selecionar aplicar este pacto de permanência a todos os participantes. Se, por outro lado, querem aplicar a um participante a nível individual, entram dentro da ficha do participante e dentro do formulário têm também aqui a opção de indicar que tem pacto de permanência, as datas de início e de fim da permanência, não da formação, e qual é que é o valor. A lógica aqui é que ele vai sempre descontar o valor na sua totalidade, ele não vai fazer proporcionais, está bem? Portanto, se o trabalhador saísse antes de 31 de dezembro de 2025, eram-lhe descontados os 600 euros e não a proporcionalidade do tempo decorrido. Pronto, e é este valor que depois vai ficar preenchido aqui no processamento de saída e que vocês obviamente podem alterar ou fazer ajustes. Em seguida, temos então o separador do aviso prévio e, portanto, mais uma vez, ele aqui vai buscar a informação do aviso prévio que está definido ao nível do contrato e vocês aqui só têm que definir qual é que foi a data da comunicação, portanto, em que data é que o trabalhador comunicou que queria rescindir. Aqui vocês colocam sempre o dia seguinte, portanto, o trabalhador se comunicou no dia 9, vocês aqui vão colocar o dia 10 para que comecem a contar então os dias de aviso prévio. Ele coloca aqui os dias de aviso prévio que foram dados, quais é que eram os dias de aviso prévio que deveriam ter sido dados e vai então fazer o apuramento do total devido para pagamento do aviso prévio. Para a caducidade, para o apuramento dos valores da caducidade, existem aqui alguns pressupostos e que vocês esquecem sempre, que é este campo que está aqui em cima, que passa despercebido, mas que nos diz qual é que é o tipo de rescisão. E, portanto, vocês aqui vão ter que indicar se o tipo de rescisão é da entidade patronal, por parte da entidade patronal, ou se é por parte do trabalhador. Apenas quando o tipo de rescisão é por parte da entidade patronal é que vocês vão conseguir configurar aqui o pagamento das caducidades. Pronto, aqui
pressupostos, mais uma vez, tem que ser entidade patronal, os contratos têm que estar corretamente criados, mais uma vez, para que ele consiga percorrer todos os anos e consiga ver qual é que é o número de dias que vai aplicar para cada um desses anos. E têm que ter também corretamente definidas as regras dos valores proporcionais ou do valor atual no par. Portanto, todas aquelas regras têm que estar previamente definidas. Aqui vocês vão escolher qual é que é o configurador, se têm um configurador para contratos sem termo e a termo ou se têm dois configuradores distintos. Escolhem o configurador, o tipo de caducidade e ele vai-vos colocar aqui as linhas para cálculo da caducidade. Em qualquer momento, vocês podem sempre, e têm disponível aqui esta opção de valor manual, para que o sistema elimine automaticamente as linhas que criou sozinho e vocês possam manualmente apurar esses cálculos. Pronto, temos aqui um exemplo, por exemplo, se estivermos a utilizar um cálculo pelo valor atual, onde estamos a dizer que o trabalhador tem direito a 20 dias por ano, até um máximo de 12 vezes a remuneração base ou 240 vezes a remuneração mensal garantida, vocês teriam então aqui este configurador. O tipo de caducidade a utilizar seria o valor atual e o sistema vai pegar então nas datas de início e de fim do contrato, vai ver quantos meses é que o trabalhador teve a trabalhar, quantos dias tem direito pelo configurador, a sua remuneração diária e vai fazer então o cálculo de número de meses vezes os dias do configurador a dividir por 12 vezes a remuneração diária e este é o valor que o trabalhador tem a receber pela caducidade do seu contrato de trabalho. Temos também aqui, por outro lado, um exemplo para o cálculo do valor proporcional. E, portanto, neste caso, o que é que ele vai fazer? Mediante as datas de início do contrato, ele vai percorrer todas as regras diferentes que foram existindo na legislação. E, portanto, para contratos celebrados até 31 de outubro de 2012 aplicavam-se 30 dias, de 2012 a 2013 estavam a aplicar-se 20, depois de 1 de outubro de 2013 a 30 de abril ele tinha duas regras distintas, e depois, a partir de maio de 2023, tem então a regra dos 14 dias. Isto é configurável por vocês, podem utilizar esta regra da proporcionalidade ou, como vimos, aquela regra anterior de apenas colocar uma linha com os dias do valor atual, em que ele vai aplicar sempre a regra a partir de maio, independentemente da data de início do contrato. E, portanto, vocês aqui fazem essa seleção e fazem esta configuração. Portanto, como vos disse, é muita informação, é muita coisa. Na nova versão, vocês já vão com estes cálculos da caducidade já pré-preenchidos, que vocês depois podem alterar ou adaptar, mas nós também podemos apoiar numa fase inicial, quando quiserem começar a utilizar. Antes de irmos para as questões, vou só mostrar novamente em sistema, porque de facto temos recebido muitos contactos vossos com dúvidas neste processo, então nunca é demais nós referirmos onde é que vocês podem fazer estas configurações. Portanto, no par, orgânica, organismos, selecionam o organismo e temos então aqui processamento de saída. Temos as ligações do tipo de abono e, portanto, vocês aqui podem alterar ou inserir e vão selecionar qual é que é o abono que querem utilizar para o pagamento daquela tipologia do configurador de saída. Às vezes vocês dizem, está a pagar este abono, mas não era este abono que eu queria. E nós depois temos que vos relembrar que tudo isso é configurado aqui nesta parte no par. Portanto, se está a sair algum abono para o processamento de saída que não é o desejável, muito provavelmente ele está mal mapeado. Ou, se existe uma criação de um novo abono, podem voltar a fazer esse mapeamento. E, portanto, aqui, no fundo, vocês têm todas as tipologias, ou seja, o que é que o sistema no processamento de saída permite que seja pago e permite que seja lançado, e vão dizer qual é que é o abono que querem utilizar para esse mesmo pagamento. Depois, o tal configurador do cálculo da caducidade, e, portanto, vou-vos abrir aqui um exemplo. Perdão. Portanto, ele aqui tem com renovação,
e vocês aqui escolhem qual é que é o tipo do cálculo da caducidade, se querem utilizar o valor proporcional ou o valor atual. E depois aqui é a legislação e são regras que estão na legislação. Portanto, qual é que é o valor de referência, qual é que é o mínimo de vencimentos que o trabalhador tem que receber, e aqui são as regras que a legislação foi passando. Portanto, como vos disse aqui, contratos celebrados até 31 de dezembro, tínhamos estes limites, e tínhamos aqui, se o contrato fosse até 6 meses, eram 3 dias. Se fosse mais de 6 meses, eram 2. Portanto, aqui é mesmo legislação e é mesmo apenas seguir as regras. Vou-vos mostrar aqui um que tenha também, portanto, apenas com o cálculo atual. Portanto, contratos celebrados a partir de 1 de janeiro, temos aqui que são sempre 20 dias. Até não temos nenhum mínimo de vencimento e temos apenas aqui um valor de referência. Tem aqui também os configuradores para os créditos de formação. Portanto, selecionam o ciclo formativo, 3 ou 5 anos, e qual é o crédito anual. E é isto que vai ser utilizado no processamento de saída. Já agora, também vos dizer uma novidade, é que o configurador de saída, portanto, ele também já está disponível aqui ao nível do trabalhador. Portanto, quando vocês entram dentro do trabalhador, já tem aqui um separador do processamento de saída. Podem consultar não só um configurador já associado ao trabalhador, como também podem inserir por aqui o processamento de saída do trabalhador. Enquanto que antigamente vocês tinham sempre que vir aqui ao menu lateral esquerdo, processamentos de saída, e iniciar todo este processo. Portanto, ele agora já está disponível também ao nível do trabalhador. E, portanto, vocês podem sempre fazer mais do que um configurador de saída. No fundo, vocês podem fazer simulações, podem fazer uma simulação com base num determinado valor, com base num determinado cálculo de caducidade, porque, efetivamente, o que efetiva um configurador de saída é vocês fazerem a associação a um mês de processamento. E, portanto, enquanto vocês não fizerem essa associação, ele é apenas um simulador, um configurador que de nada serviu. Nós viermos então aqui a nível global aos processamentos de saída global, vocês aqui vão ter então todos os configuradores de saída que estão criados em sistema, portanto podem usar para consulta e podem fazer uso destes filtros que estão aqui em cima. Portanto, associados são aqueles configuradores que já foram associados a um mês de pagamento e, portanto, muito possivelmente já foram processados. Os não associados são aqueles que estão criados, mas que não estão associados a nada, que podem vir a ser eliminados ou que estão a ser utilizados apenas para simulações. Se não clicar em nada, ele vai mostrar todos. E, portanto, só vos mostrar aqui em termos do configurador. Portanto, vocês aqui têm que selecionar o trabalhador, a situação funcional de saída, ele vai preencher tudo o resto. Não falei, mas têm também este campo aqui do contrato suspenso. Portanto, isto é um campo que vos vai indicar se o trabalhador a 1 de janeiro tinha o contrato suspenso há mais de 30 dias ou não. Portanto, isto aqui também é informativo para que vocês depois possam fazer cálculos adicionais. Na base de cálculo, vocês também podem selecionar se querem que seja a 30 dias, e se for a 30 dias, ele vai-vos abrir estes dois campos, onde vocês vão selecionar o número de meses trabalhados ou o número de duodécimos a serem pagos. Caso contrário, podem deixar aqui os 365 dias e os dias trabalhados vão ser automaticamente carregados consoante a informação do contrato do trabalhador. O tal campo que se esquecem sempre de alterar, que é no tipo de rescisão, apenas se for a entidade patronal é que conseguem calcular as caducidades, se for o trabalhador não conseguem. E depois aqui, então, os separadores que fomos vendo ali através do PowerPoint, portanto, o separador das férias, o separador do Natal, como veem, ele está vazio porque eu não tenho nenhum processamento, nenhuma situação funcional de saída preenchida, nem nenhum contrato, mas mesmo que ele tivesse preenchido, vocês conseguem sempre manipular estes valores. O separador da formação, com o pacto de permanência que também vimos há instantes, o aviso prévio, o separador da caducidade, aqui vocês escolhem o configurador dos configuradores que têm ativo, lá está, ele não me aparece nada porque aqui tem trabalhador, tenho que mudar aqui para a entidade patronal, não tem contrato. Tem aqui o tipo de caducidade, se querem valor proporcional ao valor atual, e ele vai preencher automaticamente o total devido. Se eventualmente não querem utilizar nada disto, podem simplesmente pôr aqui qual é que é o valor que querem pagar, valor manual, e ele vai assumir este valor a pagar ao trabalhador. O que é que vocês também têm sempre? Observações na ficha de quitação e têm também, ao nível do próprio trabalhador, um configurador de abonos.
que é este configurador de abonos? É se para este trabalhador em específico vocês querem utilizar um abono específico e não um daqueles abonos que já estão configurados ao nível do par. E, portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Seria, por exemplo, o processamento de saída de créditos de formação, utilizar um abono em específico e não o que está definido globalmente. Uma vez terminado o configurador de saída, e já está tudo bem, portanto já o validaram, está tudo bem, fazem associar, escolhem qual é que é o mês de processamento e fazem associar. O que é que vai acontecer? O sistema vai agendar um processo onde vai associar todos os abonos a serem pagos, seja subsídio de férias, proporcional, aviso prévio, caducidade, creditórios de formação, vai adicionar à ficha do trabalhador. Portanto, vamos só ver aqui. Utilizamos aqui a Maria Julieta. E, portanto, onde é que vocês depois vão poder consultar? Aqui nos abonos, ele vai-vos colocar, vai-vos criar todos os acertos provenientes do configurador de saída. Uma maneira que vocês também têm de distinguir e perceberem se aquele abono foi criado através do processamento de saída ou não, é se quando clicarem, ele nas observações tiver aqui uma nota a dizer que foi gerado a partir do processamento de saída. Se ele tiver essa anotação, é porque vem do processamento de saída. Se não tiver, é porque foi um abono normal que vocês criaram. E, portanto, quando processássemos o recibo de vencimento desta trabalhadora, automaticamente estes valores iriam ser processados. Pronto. Gostaria agora também de... Pronto, esta sessão foi mais uma vez extensa, focámos aqui em muita coisa, é sempre pouco tempo para tentarmos passar o máximo de informação possível, às vezes pode ser um bocadinho confuso, mas para isso também vamos abrir agora este espaço para que vocês possam colocar questões, possam colocar também outras informações adicionais ou que queiram rever alguma coisa. Também estamos aqui ao dispor para vos ajudar e para esclarecer. Nós temos ali a Ana Rita Abreu, a doutora Ana Rita. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir bem? Estamos sim, bom dia. Eu queria só perguntar aqui uma questão. Por exemplo, se eu quisesse criar um novo tipo de pedidos que tenham o seguinte fluxo, ou seja, o pedido é feito pelo trabalhador, depois segue para o chefe de divisão e depois segue para o diretor de serviços e por fim para os recursos humanos. Como é que eu posso definir esse fluxo nos pedidos? Ok, muito bem. Só É assim sempre... de forma muito geral, para eu tentar Sim. fazer depois uns testes em qualidade e depois precisar de mais ajuda, peço-vos Claro uma que sessão sim. específica. Claro que sim, mas essa pergunta é muito boa. Portanto, aqui no par, vocês nas tabelas Sim. base, têm aqui workflows, definição. Exato. Pronto, e é aqui que vocês vão definir. Então, vamos imaginar aqui iria inserir, dar uma designação, não sei Mas, qual é que portanto, seria... para inserir um novo, carrego no botão inserir, não é? Dou aqui a Exatamente. designação que pretendo. Exatamente. Vai inserir aqui no tipo de pedido e diz qual é que é a data em que entra em vigor. Sim. Depois aqui vai inserir as fases, portanto vamos inserir, Ok. a primeira fase vai ser de ordem 0, isto normalmente é sempre a fase inicial. A forma mais Sim. fácil até se já tiver o da gestão contratual é duplicar e alterar só aquilo que lhe interessar. E aqui vai inserir as ações, portanto aqui vamos ter uma primeira ação que é apenas uma ação de inserção do pedido, portanto não vamos fazer Sim. mais nada e vamos gravar. A seguir iríamos então definir que... não queremos aqui a ação, vou gravar. Aqui o que eu pretendo, portanto, é que haja níveis de aprovação ou rejeição, não é? Para cada um dos aprovadores e depois que haja um registro final nos recursos humanos, uma conclusão do pedido. Basicamente Exatamente, é então isso. podíamos Sim. pôr aqui aprovação de nível 1, uma abreviatura Exato. para si, e aqui vamos pôr a ordem 1, e aqui vai pôr as ações. A ação vai ser de rejeitar, e neste caso vai ter que pôr continuar. Porquê? Porque Sim. mesmo que rejeite, quer que o fluxo continue. Ok. E vai fazer gravar. E E depois aqui vai com a ter rejeição aqui, vai voltar para trás, não é? neste momento com a rejeição ele continua, ou seja, vai passar para o próximo dirigente, a não ser que queira que pare logo. Depois se quiser que termine no momento da rejeição, clica rejeitar. Se quiser que ele continue para o dirigente seguinte, faz continuar.
Por Ou se acaso, o quiser que ele... ideal, peço desculpa estar a interromper, o ideal Sim, com a sim, sim. rejeição seria poder voltar para trás, portanto, para o Ok. trabalhador novamente, e enviar uma notificação de rejeição. Pronto, então no rejeitar, vai deixar aqui continuar, mas na fase de destino vai pôr a Hum. fase inicial Ok, para voltar para o início, para sim. voltar para o início. Sim, Exatamente. E faz gravar. Pronto, sim. se aceitar, depois ele vai para a fase seguinte, mas vai ter Aí que é que é o criar agora. continuar. Uhum. Exatamente. A seguir, iríamos ter aqui a aprovação de nível 2, portanto, só aqui rapidamente. Nas ações, vamos pôr aqui aceitar, continuar. E só para lhe dar aqui o exemplo, que seria, por exemplo, então, inicial, aqui temos a Sim, aprovação de nível 1, se sim, rejeitar, volta para o inicial, mas se exato. aceitar, vai para a fase de destino, a aprovação nível 2. Ok. E depois E o assim nível vai final de definindo. conclusão. Vai colocar um passo que se chama concluído, portanto, Sim, vai se chamar aqui concluído, e neste caso nós vamos dizer que é a ordem 3, não, uhum, 4. A ação é uma ação de concluído, do tipo continuar. E o que é que iria fazer? No último passo, portanto, aqui esta aprovação nível 2, quando aprovar, uhum, quando aceitar, ele vai passar para o concluído. ok. E Depois, como é como é que que... define os módulos? Se calhar era isso que ia questionar. Sim, e como é que associa os participantes, exato, a cada Pronto, uma destas fases, ok. estes grupos de Então, aprovação? aqui no inicial, vai nas propriedades definir que o módulo é o módulo do trabalhador. Sim, É ele que vai fazer o pedido. Ok? certo. Depois, na aprovação de nível 1, isto aqui vai ter que definir nas propriedades aqui que vai ser no módulo de autorização e vai ter que aqui, nas opções específicas, vai definir se é para um grupo específico ou se vai para o nível hierárquico. Portanto, aqui define, não sei se vocês já têm grupos hierárquicos definidos, se tiver um grupo hierárquico específico, seleciona aqui qual é que é o grupo, se é o de Ok. aprovação ou se é o de autorização. Mas ainda dentro da aprovação e autorização poderia ter um nível específico, também define um nível ou um grupo hierárquico específico. Selecionava aqui Eh, dentro do grupo de aprovação, podia ter para administradores apenas, por exemplo. Estes grupos hierárquicos posso definir nas tabelas base, não é? Por exemplo, se quer constituir um novo grupo. Exatamente, portanto, Uhum. para construírem novos grupos, se vem aqui ao par, que até podem ser completamente distintos de outros tipos de pedido, está bem? Também para Sim, vos dizer que vocês podem ter diferentes grupos para diferentes tipos de pedidos. exato, Aqui nos acessos e hierarquias, grupos hierárquicos, pode criar N grupos aqui e depois faz aqui a associação nas ligações dos gestores a esses grupos e dos trabalhadores aos grupos. E depois é certo, esse certo. grupo novo que criou que pode adicionar aqui, portanto, dizer se é para um tipo específico do grupo hierárquico ou apenas para, se é para um tipo específico ou para um grupo específico dentro do tipo. Pronto, aqui depois seleciona qual é que seria. O que é que isto Ok. acontece? Acontece que ele vá para o módulo do PDA, mas para este grupo específico e não para todos. Sim, sim, sim. Pois, que era o que E eu esse, pretendia nesse caso, exato. exatamente. E a seguir, para o segundo nível de aprovação, é a mesma coisa. Seleciona o segundo grupo de aprovação, quem que é o gestor Uhum. ou mais do que os gestores, podem ser vários. Se for vários, ele depois também fica em todos. E seleciona também qual é que é esse grupo e também o módulo aqui em que ele está disponível. Pronto. No final, se quisesse adicionar um passo em que ele voltava para os recursos humanos, poderia inserir aqui, então, um novo passo, e aqui nas propriedades iria inserir o módulo de RH. RH, pois. E ele depois terminava aqui. O Sim, melhor, primeiramente, é cria todas as fases, depois tem que entrar em cada uma delas e dizer, pronto, esta é a de inserção, qual é que é a fase de a seguir a inserir. Depois dele inserir, vai para a aprovação de nível 1. O passo é continuar. Depois de ir à aprovação nível 1, pensa, se aprovar ou rejeitar, o que é que ele vai acontecer? Volta para trás ou avança? Pronto. Aqui, se quiser, como ele aqui aceita, continua, vai para a aprovação de nível 2. Se ele rejeitar, vai voltar para a fase inicial. Pronto. e se eu quiser associar notificações específicas a cada um desses passos, como é que faço? Ele não tem notificações aqui, quer dizer, ele
já tinham as notificações dos pedidos, mas não tem notificações ainda específicas agregadas a este pedido, ou seja, dizer que Não o posso pedido saiu. configurar, Só por aquelas que, exemplo? Sim, diga, sim, diga. só aquelas que já existiam anteriormente. Portanto, anteriormente já havia algumas notificações associadas aos pedidos, mas aqui a nível de especificamente não. Portanto, se eu quiser novas notificações para cada um destes tipos de fase, não posso configurar aqui Não, no. não, ele aqui Pronto. não tem. Sim, então teríamos que Poderia, vos pedir esse desenvolvimento. sim, 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 sim. Hum. Sim, por E nem dá exemplo, para adaptar as notificações base que já existem no módulo, não dá para adaptar a estes casos? Por exemplo, quando eu, naquele caso da rejeição, imagino que o aprovador rejeita o pedido do funcionário, o uhum, funcionário recebe uma notificação por e-mail. certo. Ele não existe, seria ótimo. Pois, Mas sim, exato. sim, neste momento ainda não existe, mas lá está, isto é um novo desenvolvimento, há muito espaço para melhorias e para novas coisas que possam ser incluídas, mas eu neste momento penso que não conseguimos incluir isso. Seria Ok, mesmo, nem pronto, adaptando com o que já existe, nem sequer dessa forma. Teria que ser mesmo um novo desenvolvimento que nós sim, teríamos que vos pedir. Ok. Carolina, também não estás a ver assim mais nenhuma forma, pois não? Não. Nós aqui temos esta... Ai, desculpa, ias falar? E pronto, tínhamos aqui estas notificações que são os pedidos que os próprios trabalhadores fazem. Quando eles submetem um pedido, sai o alerta, mas mais do que isso, de facto, ainda não temos. Pois, portanto, quando o trabalhador envia o pedido para o aprovador, para o seu Uhum, chefe, o chefe vai receber a notificação por e-mail, não é? Isso aí é exatamente, garantido. isso é Mas no garantido. sentido contrário, não há Já forma não, de. exatamente. Ok, ok, ok. Pronto, se for, por exemplo, no PRH, é este tal menu dependentes que vos falei, portanto, os pedidos vão ficar aqui, Uhum, sim. ele vai ter sempre aqui e depois vai consultar ou vai fazer próximo. No próximo vai escolher as duas ações que vocês deram, de aprovar ou de rejeitar. Peço desculpa, só uma Sim, sim, questão, mas além de ver aqui os pendentes na sua lista de tarefas, também recebe uma notificação por e-mail, certo? Ou só vê aqui? só vê aqui. Ele não tem ligação por Pronto, e-mail. Sim, sim, pronto, está sim. bem. É que nós, no nosso fluxo que gostaríamos de criar, pretendíamos ter as notificações todas por e-mail, Ok. que não fosse só dependente das chefias ou dos trabalhadores terem que estar a vir aqui consultar a Pois, informação. sim, 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 sim. Pronto, Pronto, então isso teria que ser tudo novo e sim, feito com vocês, está bem, ok, exatamente. ok, Pronto, e ok. depois no PDA é a mesma coisa. Portanto, ele tem aqui estes pendentes todos, e como vêem, é aqui que ele depois vai ter toda a informação Sim, dos contratos. sim, Neste caso, sim. contratos, ou avaliação de desempenho, ou outros tipos de pedido, aquilo que vocês definirem. Sim, qualquer coisa nova, não é? Se nós quiséssemos um novo tipo de Exatamente. fluxo, por exemplo, para a aprovação de pedidos de trabalho à distância. Exatamente. Por exemplo, Ok. já agora só para concluir, doutora Ana Rita, que é, vimos como Sim, é que cria o workflow e depois tem que adicionar esse workflow ao pedido. Portanto, aqui sim, no par, depois de criado o workflow, vem a pedidos, vai inserir então um novo pedido e aqui em ok, baixo, pronto, aqui dependendo do tipo de pedido, neste caso ele está com o genérico, mas vou usar este gestão de contrato, por exemplo, associa qual é que é o workflow que acabou de criar. ok, Pronto. ok. Pode ter Não, vários, pois, dependendo de onde é que ele inicia. Se inicia no trabalhador ou se inicia na RH, se assim for, sim, duplica o tipo de pedido e associa workflows diferentes. ok. E diga-me uma coisa, para eu associar os aprovadores, pronto, eu já vi que defino ali os grupos hierárquicos, mas há alguma forma, por exemplo, de ver alguma forma que seja fácil de associar logo a um determinado trabalhador a sua chefia direta? Ou seja, eu não pôr um nome, mas dizer que é a chefia direta desse trabalhador, ao Uh, definir o grupo hierárquico. Não sei se estou a ser clara o pois, suficiente na minha sim, questão. neste momento essa associação tem mesmo que ser feita aqui nas hierarquias, Ok, portanto, mas tem seja que da ser aprovação. através do nome ou posso dizer que é o. É no nome, sim, sim, porque eu estou Pronto. a perceber, se mudasse um É dia, isso tem que mesmo, ir é isso lá. mesmo. É isso Sim, que eu queria, pois. exato. Se mudar, tem sempre que ir lá alterar quem é Que ir que é mudar a também, chefia. pronto. Pronto, mas o lado positivo é que existe um template que vocês podem usar para importar, mas pronto, de facto, sim, se a pessoa muda, tem sempre que se fazer esta alteração. Ok, em Ele caso ainda de não tem esse. substituição ou de fim da comissão de serviço, pronto, tem que vir aqui e alterar outra vez. Está bem, ok, Exatamente, sim, está ele bem. não tem associação ao posto de trabalho, é Sim, mesmo a é pessoa. isso, pois. Ok. Exatamente.
Muito obrigada pelo Nada, esclarecimento. nada. Obrigada. Não sei se há mais alguma dúvida. Podem também colocar no chat ou levantar a mão, não sei se às vezes podem estar a questionar e não estarem em mute, nós não conseguimos ouvir. Vou deixar aqui só mais um bocadinho para poderem ver se existe aqui mais alguma dúvida. Não havendo aqui. Não conseguimos perceber se este silêncio é bom ou mau. Bom Ficaram dia. com muitas Eu, dúvidas, ficou para já, claro. queria pedir Diga, as minhas Dr. Carlos. desculpas por ter chegado um bocadinho mais atrasado aqui à apresentação e queria só questionar em relação à nova versão, neste caso especificamente para a doutora Sara, já contempla todas estas funcionalidades? Sim, nesta nova versão que o Dr. Carlos tem, já tem as novas funcionalidades. Ok. Pronto, existem algumas coisas que são necessárias fazer, como referi, por exemplo, a nível das notificações, ir ao par e fazer a atualização das notificações. A nível da criação dos workflows, vocês também têm no par para uma configuração para os workflows. Tudo o resto a nível de formulários já têm na nova versão. Portanto, todos os clientes que têm a versão a partir da versão 70 já têm estas configurações todas disponíveis. Ok. E essa questão das atualizações, pronto, convém mesmo fazer para depois. Sim, para conseguir visualizar a informação. Sim. Tá bem. Se tiver depois alguma dúvida, pronto, Uhum. eu falo consigo. Claro que sim, já agora também posso só mostrar para todos. Portanto, vocês podem vir aqui ao par Tá, e, tá. portanto, a nível das notificações, eu mostrei há bocadinho, mas tem aqui notificações e Uhum. temos atualizar, restaurar. Escolhem o organismo e fazem executar. Aqui vão apenas clicar no sim, porque queremos Sim. apenas que ele crie as novas notificações e que não faça alterações às que já existiam anteriormente. Ok. Isto para notificações. Depois têm também aqui a nível dos processos, configuração, tá? Não é aqui, é nos processos globais. Onde é que ele tem aqui a configuração dos workflow? É procedimentos, desculpem. Pronto, então, pare, processos, procedimentos. E aqui vocês têm, então, as criações de workflow para a gestão contratual. Tem aqui a definição do workflow de gestão de contratos. Portanto, se clicarem aqui, ele vai-vos agendar o processo e vai-vos criar aqueles 2 workflows que vos falei, um com origem no RH e outro com origem no portal de aprovação, que vocês depois podem pegar neles e adaptar à vossa realidade, mas já ficam com uma base. Uhum. Ok. Obrigado. Nada. Agora, falando também na nova versão, esta versão, como vocês também já têm estado a sentir, tem tido vários, a necessidade de fazer novas instalações, mais regularmente do que as anteriores, porque têm existido mesmo aqui muitas alterações e que nós não podemos estar a guardá-las e a juntar para disponibilizar mais tarde. São coisas que nós consideramos que são críticas e que temos que disponibilizar logo. Daí também estarmos a fazer este esforço e também é possível que esta semana ou na próxima vos seja enviada ainda uma outra nova, até porque a financeira incluiu aqui novas validações nas afetações que nós tivemos de absorver. Aproveitando aqui que o que a Sara disse, deixamos já aqui o convite para o nosso próximo Q-Talks, que vai ser aqui falar um bocadinho sobre a nossa integração entre RH e a área financeira, nomeadamente todas estas novas validações que nós temos a nível da verificação, além daqui da parte das afetações e também aqui os vários tipos de RAP que, entretanto, vocês também vão ter disponíveis no portal dos recursos humanos e também perceber em que momentos é que os devem utilizar esse tipo de RAPs e as várias verificações, porque é que elas foram desenvolvidas e como é que devem ser corrigidas. Temos só aqui uma mão no ar da Francisca, não sei se é alguma dúvida. Sim, bom dia, Carolina. Bom dia. Como estamos a falar aqui da parte da integração, queria só colocar uma questão.
não sei se me sabe responder agora ou não, mas deixa a questão, que é, com a última versão que nós temos aqui no ISCTE, retiraram os anexos de verificação das afetações. Passámos a ter relatórios nos relatórios de execução e deixámos de ter os anexos que tínhamos anteriormente. Não é possível manter na mesma os relatórios, mas voltarmos a ter os anexos? Bom dia, Francisca. Sim, é assim, os relatórios efetivamente estão lá, estão num formato um bocadinho diferente, mas a informação que lá está é a mesma, ou então até acrescentamos mais, mas eles agora vão sair em formato Excel. Nós fizemos esta alteração que estava a sair num relatório propriamente dito para um formato Excel, para que seja mais fácil vocês também consultarem e poderem fazer filtros nos próprios erros. O que acontecia? Muitas vezes havia organismos que tinham, por exemplo, 5 páginas de erros, então era complicado conseguir fazer um filtro e estar a marcar que erros é que já tinham corrigido. Então fizemos esta alteração para se exportar em Excel. Mas Sim, eles eu continuam a percebi, ser eu instruídos. percebi que houve essa alteração e que a informação é a mesma. E percebi que foi apenas uma diferença na maneira como extraímos a informação. Mas uma vez que temos um separador de anexo e um separador de relatórios de execução, e que os antigos saíam nos anexos e que estes saem nos relatórios, porque é que não se mantém na mesma? Ou seja, já que fizeram esse desenvolvimento, mas manter na mesma os anexos e cada entidade é livre de poder escolher a maneira que lhe dá jeito, porque a mim pessoalmente dava muito mais jeito e estava muito mais habituada aos anexos. Assim, podemos tentar ver essa possibilidade, mas como este é um desenvolvimento que está sujeito à manutenção evolutiva, há sempre esta questão de que sempre que existem alterações, vocês também são contemplados essas próprias alterações. Sim, também já. mas, ou seja, não, eu entendo a alteração e o desenvolvimento, mas porquê deixar de ficar com os PDFs que tínhamos anteriormente? Já agora vou só também interromper, Francisca, só para esclarecer um bocadinho que é, no fundo, nós não não retirámos o PDF e começámos a fazer de outra forma. O processo foi mesmo todo reestruturado, tanto que a nível de erros nem sequer aparecem, nem são da mesma maneira. E isto também já falando um bocadinho do próximo Q Talks, a financeira inseriu um conjunto de validações que estava a fazer com que, embora nos recursos humanos dissesse que estava tudo verificado com sucesso, quando chegava à financeira eles tinham aqueles erros de que, não, afinal existe aqui valores a calcular. Muitas das vezes vocês pediam-nos apoio e nós só por SQL é que conseguíamos perceber o que é que estava mal. Então houve mesmo esta reestruturação e nós o que começámos a mostrar é a separação, temos muitas validações, mas o que ele faz é a separação de tem centro de custo, tem rúbrica, tem conta, tem fonte de financiamento, e ele diz sim, não, sim, não, sim, não. Pronto, isto era algo que antes não existia. Portanto, aqui não foi um retirar o que havia, foi mais isto já não serve, vamos fazer agora um novo processo que vai ser muito mais claro na forma de consulta, que as pessoas possam facilmente olhar e ver o que é que está em falta e disponibilizar em Excel. Portanto, aqui, mesmo que nós disponibilizássemos o PDF anterior, ele já não iria servir de nada, porque a informação agora, a forma como ela é validada e como tem que ser validada para a financeira é completamente diferente. É mais por aí, Francisca. Percebo que se calhar inicialmente sentimos sempre diferença e é difícil adaptar uma nova forma de trabalhar, mas de facto a verificação é diferente, os resultados são de forma diferente, portanto já não iria aparecer apenas aquela linha com o valor total do centro de custo negativo, ele agora separa mesmo tudo. E pronto, achámos que esta forma até seria boa para vocês e mais visível. Pronto, claro que ao início custa sempre um bocadinho esta adaptação, mas pronto, vamos... Ok, portanto o PDF está fora de questão Sim, de para voltar já a existir. sim. Ok. Pronto, Ok. vocês vão começar a notar, só antes de passar a palavra aqui à Alexandra, vocês, quem já tem a nova versão, se calhar já se assustou a ver os logs de processo, portanto dá imensos erros. Por um lado, vocês podem pensar, pois, a financeira altera as coisas do lado deles, os RH é que pagam. Pronto, basicamente é isto. Nós agora é que temos que corrigir em RH para do lado deles estar tudo bem. Mas pronto, de facto é mesmo para evitar que depois bata na trave do lado deles e do nosso
Do nosso não. Foi incluída uma nova validação que eles fizeram, que existem alguns organismos que estão aqui que vão ver grandes diferenças, especialmente acertos que sentimos na segurança social, que nós não podemos fazer nada, portanto, ausências de um mês completo em que ele tem que repartir de 1 a 15 e de 15 a 30, não há nada a fazer, existe algum momento em que ele vai ter que fazer este acerto, a financeira não aceita e nós vamos ter que marcar como RAP. Mas pronto, vamos fazer esta sessão conjunta com eles também para vos explicar e para que o processo fique todo um bocadinho mais claro. A Alexandrina tem a mão levantada. A Alexandrina, não sei se está a falar, está em mute. Já não. Alexandrina, se for mais fácil, pode também colocar a questão no chat. Não sei se não conseguir falar. Ok. Não sei se alguém, entretanto, tem mais alguma questão. Vou aguardar aqui a questão da Alexandrina também. Pronto, como a minha colega Carolina referiu, o próximo Q-Talks vai ser muito importante. Vamos tentar agendar na primeira quinzena de maio. Como vai ser entre 2 horas, estamos aqui ainda a ver agendas. Mas vai ser importante neste sentido de ter a área não só da RH, mas também a área financeira, podermos esclarecer todas as dúvidas e podermos também apresentar aqui o novo cálculo de afetações, as novas validações que a financeira faz, que agora têm que estar também visíveis no lado de recursos humanos, e portanto vamos também ter esse espaço que achamos importante. Mas lá está, também vos convidamos sempre a poderem expressar temas que vos façam sentido para nós podermos abordar em Q-Talks futuros, que não sejam apenas novidades da versão, mas se existir aqui alguma outra temática que vos faça sentido, ou abordar um tema específico, uma funcionalidade específica, também o poderemos fazer. Temos ali a questão da Alexandrina. Os dados da integração com a financeira, pronto, isto é, no momento do cálculo ou da verificação de afetações, Alexandrina, nos logs de processo, ele emite uma mensagem com os erros e, portanto, ele vai listar então quais é que foram os erros do cálculo ou da verificação de afetações. Se não der erro, ainda melhor. O que nós queremos é que não dê erro. Portanto, se não der erro, está tudo bem. À partida, se agora não der erro, está mesmo tudo bem na financeira. Pronto, antigamente ainda haviam algumas questões que podiam estar bem do nosso lado e do lado deles não estar. Ok, tem aqui o relatório de dados contabilísticos obrigatórios incoerentes. Ah. Se calhar vamos fazer o seguinte, Alexandrina, como está com dificuldades em escrever e estamos aqui mesmo muito à espera, nós ligamos-lhe a seguir, está bem? Pode ser assim para nos explicar então qual é que é aqui a sua questão. Acho que talvez seja um bocadinho mais fácil. Pronto, como foi aqui, já não há aqui mais dúvidas, Alexandrina, nós depois então entramos em contato. Queremos também agradecer-vos aqui a presença no Q-Talks, relembrar que o Q-Talks foi gravado e que a gravação vai ser disponibilizada após a resposta ao nosso questionário de satisfação, está bem? Nós temos sempre aqui o vosso feedback acerca aqui dos nossos Q-Talks. Agradecemos também aqui à equipa de marketing que faz sempre aqui o esforço de organizar o Q-Talks para
com os recursos humanos e próximo aqui com a área financeira, em conjunto com a área financeira. Deixamos também aqui as newsletters para vocês poderem também consultar através aqui do link em baixo. E pronto, agradecemos. Vamos aproveitar para apresentar o novo colega, que é o Vasco, portanto, alguns de vocês já devem ter contactado com ele, ele ainda está aqui em fase de aprendizagem, mas vai cada vez mais falar convosco, portanto, qualquer coisa, estamos a aumentar a equipa, também podem sempre contar com ele. Pronto. Ok, muito obrigado. Obrigado. Pronto, continuação de boa semana a todos, obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada, com licença. Obrigada. Bom dia. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Foi ótimo. Obrigada. Tchau.